Fala pessoal, hoje a gente vai dar continuidade nas nossas aulas sobre requisitos e engenharia de requisitos e tal. A gente vai falar sobre algumas técnicas de identificação de requisitos. Basicamente, o que a gente tem é o seguinte: uma hora você vai ter que sentar com o seu cliente em potencial, aí, o cara que está contratando o seu serviço, para entender o que, que ele quer do software, o que, que ele deseja do software. E esse encontro, né, essa coleta de informação, ela pode acontecer de várias maneiras diferentes, e dependendo da situação. Então, tem situações onde você tem um cliente específico, você tem que conversar com uma pessoa específica, por exemplo, o dono de uma empresa, o responsável por um setor, é ele que tem a necessidade do desenvolvimento daquele software e é ele que sabe o que é necessário naquele software fazer. Então, ele que vai te passar essa necessidade. Tá? Então, existem algumas técnicas que são melhores para você fazer esse tipo de levantamento de requisitos, esse tipo de contato. Tem outras situações onde o seu usuário final, ele não é diretamente ali o seu cliente, né? Então, o seu cliente está fazendo um aplicativo que vai ser usado por muita gente e tal. Então, vai ter uma parte dos requisitos que você vai coletar com esse cliente, né, com o dono desse sistema, mas provavelmente você vai ter que coletar requisitos também para saber o que se adequa melhor a esse usuário final do sistema. Tá? Então, aí existem outras técnicas que são talvez melhores para isso, quando você tem um número potencialmente muito grande de possíveis usuários e você quer saber o que eles preferem. Tá? Então, hoje a gente vai ver essas coisas, tá bom? Segue aí então. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Técnica de identificação de requisitos. Continuando o que a gente viu na semana anterior aí, né, sobre requisitos. Bom, então existe uma série de técnicas, a gente vai passar por cada uma delas. A primeira vai ser entrevista, depois reunião, questionário, prototipagem, brainstorming, role-playing, observação direta, workshop de requisitos e caso de uso. Bom, a primeira aí, mais simples e direta, é a entrevista. Né? O que é entrevista? Você vai fazer uma reunião com uma pessoa para coletar requisitos. Tá? Em geral, é feito com uma pessoa de cada vez e tal, quando você tem mais de um stakeholder no cliente, no lado do cliente. Né? Então, é uma técnica direta, simples, mas exige uma certa preparação. Então, é interessante que você tenha um conhecimento prévio do domínio onde aquele sistema vai ser desenvolvido, né, aplicado, então, qual é o ambiente, o que é a empresa, ter uma noção do que vai ser aquele sistema. Em geral, isso vem para você através de um briefing. Então, o cliente, quando ele solicita o desenvolvimento, ele solicita, na verdade, uma visita, né, para iniciar esse processo de levantamento de requisitos, ele já provavelmente vai te passar uma ideia, um briefing inicial, uma ideia inicial do que é o sistema que ele precisa. E aí, com essa informação, você pode já ir sondando, vendo sistemas parecidos, tentando descobrir o que o cliente faz, para já ter uma ideia do jargão da área, o que é que vai ser discutido. Tá? É normal, isso é comum, na verdade, né, em empresas que atuam como software house, né, que vão desenvolver projetos para terceiros, e a cada projeto muda esse domínio, muda esse background sobre o sistema, sobre o cliente, etc. Então, você faz uma pesquisa antes, e aí você prepara previamente as perguntas que você vai fazer sobre aquele sistema. Então, por isso que é necessário ter um preparo aí, né? É importante nessa entrevista que o analista sempre esteja bastante ciente de que é ele que está coletando informação. Então, ele não pode deixar a conversa sair muito do foco ali de obter informações sobre o sistema, requisitos para o desenvolvimento do sistema. Tá? Pode ser usado na análise do problema e na licitação de requisitos. E aí você pode considerar, na verdade, várias perspectivas. Então, a perspectiva de quem é o usuário final, de quem são os clientes que estão contratando, nem sempre é a mesma pessoa que vai utilizar, e potencialmente outros stakeholders, outros interessados naquele sistema. Então, na entrevista, o analista discute o sistema com diferentes stakeholders e obtém um entendimento dos requisitos.
explora as necessidades pela perspectiva dos stakeholders, então ele ainda não discute soluções, né? Ele não discute como que aquilo vai ser implementado, ele só está focado realmente em obter informação do que é que precisa ser implementado, quais são as restrições, quais são os critérios de aceite, né? O que o cliente vai achar satisfatório, né, sobre aquele sistema. Então, isso tudo vai coletando informação para definir tanto os requisitos funcionais, né, como os não funcionais e os de domínio. Tudo isso aí tem que ser levantado, por isso que é importante saber quais são os tipos de requisitos que devem ser documentados, que foi o assunto da aula anterior. Então, também buscar problemas rotineiros dos usuários, soluções atuais, se tiver, né, às vezes o sistema vai substituir uma forma manual de fazer alguma coisa, ou algum outro sistema, então isso é importante também ter noção se isso já existe ou não. Fatores que influenciam. Eu acho que assim, uma coisa que influencia muito é a habilidade do entrevistador em se comunicar, em se colocar na posição do cliente e entender do que ele está falando. Isso é que gera mais problema. Então, muitas vezes o entrevistador é uma pessoa mais técnica, né? Uma pessoa da área de desenvolvimento de software, e ele simplesmente não consegue se comunicar direito com o cliente que não é daquela área, é de outro setor. E aí o jargão é diferente, o que é considerado importante é diferente. Então, aí gera muito conflito, muita falta de informação, omissão e tal, né, desse entendimento. E, por outro lado, às vezes o cliente também não entende o que o software é capaz de fazer, né, o que se pode fazer com o software. Então, ele vem com uma expectativa meio que irrealista. Então, essa comunicação é sempre bastante difícil. E o sucesso disso está realmente vinculado aí a você ter essa habilidade, né? Ser uma pessoa que seja habilidosa na comunicação. O entrevistado também tem que estar predisposto, ou seja, ele tem que realmente estar querendo ter aquela conversa e passar as informações. Então, é comum que o cliente que está contratando o serviço, o desenvolvimento, ele tenha essa predisposição, mas pode ser que um funcionário dele lá que vai passar algumas das informações não esteja tão interessado assim em ter essa conversa e ficar passando informação. Tá? Então, isso pode complicar também. Vantagem dessa técnica é que ela permite esse contato direto com o usuário, com o cliente, e uma validação imediata dos requisitos que estão sendo levantados. A desvantagem é que existem problemas aí do tal do conhecimento tácito e diferenças culturais. Então, conhecimento tácito, assim, a pessoa está tão acostumada a fazer aquilo que ela acha que é meio óbvio as coisas que precisam estar no sistema, e ela acha que algumas coisas são óbvias e não passa pela cabeça dela que ela tem que te passar aquilo explicitamente. Então ela simplesmente não fala porque ela não acha que seja importante, porque para ela é tão natural aquilo, né? Já está tão incorporado à dinâmica do trabalho dela, que não se dá conta de que aquilo é importante para um sistema, para implementar as regras do sistema. Né? Tem uma série de questões que vão sendo levantadas, né, sobre quem vai usar o sistema, né, quais são as responsabilidades chaves, qual é o background, qual é a capacidade, como que o ambiente vai estar setado. Então, tudo isso varia, né? Dependendo do nível de educação, né, de conhecimento da pessoa que está usando o sistema, você vai direcionar um certo tipo de implementação. Vai ser mais simples, mais fácil fazer de um jeito ou de outro. Aonde que o sistema vai rodar, né? Então, se é um sistema para rodar num computador desktop vai ficar no escritório, é uma coisa. Se é um sistema que vai ser usado num trator de pulverização de agrotóxico, é outra. Né? Então, o jeito de desenvolver e pensar na interação com o usuário pode ser totalmente diferente, dependendo do ambiente onde ele vai rodar. Bom, questões referentes ao problema, você vai perguntar também, né? Qual que é o problema que você quer resolver, como ele é resolvido atualmente, por que você quer resolver, qual que vai ser o valor, né, agregado à empresa, aí, ao negócio, se você tiver uma solução bem sucedida. E se existem outras soluções disponíveis, né, que existe de opção. Questões sobre o produto, então que ambiente o produto vai encontrar para rodar, que eu já falei, né? E quais os problemas de negócio que esse produto pode criar, no caso dele ser colocado no mercado, se vai gerar algum problema, né? Então isso aí você tem que estar ciente também.
Meta-questões, ou seja, perguntas sobre o próprio processo de entrevista, né? Será que eu estou fazendo as perguntas adequadas? Faltou falar alguma coisa? O que você me respondeu, eu realmente posso considerar como requisitos, né? Ou seja, você é responsável por isso e eu posso confiar nisso. Se minhas perguntas estão na ordem certa ou são no nível de detalhe correto. Então, eu posso meio que validar aí se o processo da entrevista em si foi feito de forma adequada, pelo menos sob o ponto de vista do entrevistado. Existem alguns tipos diferentes, né? Entrevista fechada, aberta e tutorial. Então, entrevista fechada, o analista busca resposta a um conjunto de questões pré-definidas e basicamente se mantém naquilo. Entrevistas abertas, pode ter uma certa preparação, mas eu não preciso ficar totalmente amarrado às perguntas previamente definidas. Eu posso buscar outros questionamentos com base nas respostas que foram dadas, tá? Vira meio que um pouco de uma discussão ali, uma conversa, né? Tutorial é quando o cliente vai explicar alguma coisa. Então, o cliente ele quer te explicar como que a empresa dele atualmente funciona e onde que o sistema vai se encaixar. Tá? Então, o cliente vai lá e faz essa exposição como as coisas funcionam na empresa. É até comum que o cliente comece fazendo isso, né? Você vai a primeira vez fazer uma visita de levantamento de requisitos, você ainda não conhece esse domínio de aplicação do sistema, né? Então, o cliente vai te passar isso, ele vai te explicar, olha, aqui funciona assim, funciona assado, o negócio é assim ou assado. Então, dependendo do tipo de sistema, quando é um ambiente onde você não conhece, em geral o cliente faz essa apresentação inicial, como forma de tutorial. Bom, os tipos de perguntas que podem ter, né? Perguntas abertas e dirigidas. Então, explica um pouco mais sobre esse relatório, como que ele é produzido. Tá? Então, eu busco informações mais abertas sobre aquilo. O cliente vai explicar coisas. Fechadas, tá? Eu quero saber detalhes, né? Então, quantos relatórios desse tipo são gerados por mês? Qual a frequência? Qual é o número de acesso que se espera a um relatório como esse? Tá? Sequência. Então, o cliente, você perguntou alguma coisa, o cliente deu uma resposta e com base naquela resposta você tem novas perguntas para fazer. Então, você vai detalhando mais e perguntando mais coisas. E aí tem algumas formas de estruturar a sequência das perguntas. Isso aqui não é tão relevante assim. O importante é fazer as perguntas, né? Em geral, aqui ele começa fechado e vai abrindo as perguntas, né? Então, qual o número de vezes que o relatório é solicitado? Qual o principal problema com esse relatório? E você acredita que esse problema pode ser resolvido? Então, eu vou abrindo as perguntas, deixando perguntas mais abertas à medida que eu vou avançando. Tá? Esse é o esquema que seria considerado pirâmide. Talvez o funil aqui seja mais interessante, combinado com a sequência, né? Então, eu começo com perguntas mais abertas, deixo o cliente falar um pouco, até para ele se soltar, né? E começar a falar do sistema, começar a falar da empresa. E aí, à medida que ele for respondendo, eu vou afunilando, ou seja, eu vou fazendo perguntas mais fechadas. E aí, um esquema combinado, começo fechado, aí faço perguntas mais abertas, depois fecho de novo, também é possível. Boas práticas das entrevistas, né? Então, caso o entrevistador não responda, então você perguntou um negócio e ele responde algo que não tem nada a ver. Então, o ideal seria você refazer a mesma pergunta, só que perguntando de outro jeito, com outras palavras e tal. Às vezes ele não entendeu, às vezes você usou algum jargão que ele não entendeu. Então, aproveita para explicar um pouco do que é que você está querendo saber e por quê. Daí ele vai se sentir mais à vontade e se ele realmente não entender, aí você tem que mudar o jeito de perguntar, né? É importante que você esteja atento às respostas e realmente entender todas as respostas, que elas são importantes. Então, não deixar de fazer perguntas para aumentar o seu entendimento sobre aquilo e confirmar o que você realmente entendeu. Tá? Então, é interessante, por exemplo, depois de uma sessão de perguntas e respostas, né, você apresentar o seu entendimento. Então, você relê o que você escreveu ali e tal, em relação ao que ele quer, e tenta confirmar se era aquilo mesmo que ele estava querendo. Então, em geral, a gente escreve as coisas e anota com as nossas palavras, né, e o nosso entendimento. Então, quando eu devolvo isso para o cliente, ele vai conseguir validar se o que você capturou de entendimento era o que ele realmente estava pensando. Então, é importante fazer isso antes de acabar a entrevista.
Não se comprometer com o que você não entendeu. Então, você tem que realmente entender o que ele está querendo. Não fazer perguntas que possam trazer respostas repetidas, né? A não ser que seja para confirmar alguma coisa, alguma dúvida. E em todo momento, lembre-se que é você que deseja obter as informações, né? Então, focar nisso para a conversa não se perder, você realmente direcionar para obter as informações que você precisa. Sugerir no início que as respostas não sejam muito longas, focar aí no direto ao ponto, das informações relevantes. Prestar atenção no tempo combinado, né? Porque em geral você vai visitar um cliente, a pessoa é ocupada, tem outras reuniões, tem outras coisas para fazer. Então, se você definir um tempo, tentar focar naquele tempo e não estourar esse tempo. Até para não deixar de perguntar coisas que sejam relevantes e importantes. Então, por isso que o planejamento prévio é importante. Então, evitar questões compridas demais ou complexas demais, né? Então, tem uma pergunta dividida em 4 partes. Tal. Então, faz uma pergunta de cada vez, foca em coisas mais curtas. Beleza, então aquilo lá foi entrevista. O outro tipo seriam reuniões. Tem basicamente o mesmo propósito, só que você pode fazer com mais representantes do cliente, usuário, pode ter mais gente envolvida e tal. Então, realizar uma reunião é uma técnica que prevê a participação dos envolvidos, sendo uma maneira mais efetiva de negociar requisitos e resolver os problemas. Elas têm a vantagem de permitir uma interação mais natural entre as pessoas do que as entrevistas estruturadas, e dispor de múltiplas visões sobre a questão abordada. Então, assim, é interessante, porque você consegue várias visões, você consegue até detectar pontos onde o próprio cliente ainda tem dúvida ou tem conflitos internos sobre como fazer as coisas. Tá? Então, isso é interessante, colocar todo mundo junto numa reunião. O outro que já é um pouco diferente são os questionários. Então, tanto na entrevista quanto nas reuniões, você pressupõe ali um encontro síncrono. Você vai estar discutindo ao mesmo tempo ali, ou com um único entrevistado, ou em uma reunião com mais gente, tá? Então pode ser presencialmente ou por intermédio de algum sistema de reunião remota, mas ele acontece de forma síncrona. O questionário já não. O questionário a gente imagina que você vai colocar um conjunto de perguntas e espalhar isso para um número bem grande de pessoas para conseguir obter dados mais estatísticos, né, de uma grande quantidade de pessoas. Então, ele é mais aplicado para quando eu estou buscando informações, por exemplo, de um usuário típico do futuro sistema, eu quero saber quais são as preferências dele, qual é o nível de conhecimento. Tá? Então, eu vou espalhar um questionário e obter muitas respostas. Tá? E aí, como são muitas respostas, eu não vou estar acompanhando a resposta dada por cada um desses usuários, né? Esses stakeholders que estão respondendo o questionário. Então, isso é passado para muita gente. Então, aí eu só preciso ter cuidado com como que eu coloco as perguntas, que sequência que eu coloco, para não ficar chato demais, extenso demais, ou difícil de entender, ou que leve a interpretações incorretas. Então, tem que tomar mais cuidado com como que as perguntas vão estar escritas, porque a pessoa vai estar lendo sozinha e respondendo sozinha aquilo. Tá? Em geral, não são substitutos para uma entrevista ou para reuniões, são usados de forma complementar, tá? Dependendo do tipo de sistema. Boas práticas, né? As questões devem ser claras, porque você não vai estar lá do lado para explicar. As possíveis respostas devem ser antecipadas, tá? Então já meio que prevê o que vai poder ser respondido. A aplicação e compilação dos resultados devem ser planejados antecipadamente. Bom, existem vários tipos de questões para se colocar no questionário, né? Então, questões abertas dirigidas, porque você acha que os manuais de usuário para o sistema de contabilidade não funcionam. Então, que tipo de resposta o cara pode dar? Posso antecipar, enumerar, alternativas e tal. Às vezes não é possível listar todas as alternativas, então posso deixar realmente aberto. Questões fechadas, aí sim eu tenho as alternativas previamente definidas, né? Então, os dados sobre vendas são normalmente entregues com atraso, sim ou não? Usar a linguagem de quem vai responder, então tomar cuidado, né? Se escrever de forma simples e focada no público-alvo. Tá? Tentar ser específico, fazer a pergunta certa para a pessoa certa, então pode ser que a
pessoa se autodeclara alguma coisa e o questionário muda, né? Não vai ter todas as perguntas, tem só uma parte. Ter certeza que as questões estão tecnicamente corretas antes de se incluir no questionário. Bom, para a elaboração, definir a ordem que as perguntas devem aparecer. Questões mais importantes devem vir primeiro, porque muita gente responde as primeiras com atenção e depois não responde mais nada, dependendo da quantidade de perguntas. As questões de conteúdo semelhante e relacionados devem estar próximas. As associações provavelmente devem ser antecipadas para elaborar o questionário. E as questões que podem gerar controvérsia devem ser deixadas para depois. Bom, quem que responde então os questionários? Depende um pouco do seu objetivo, né? Se todo mundo vai responder ao mesmo tempo, no mesmo lugar, em geral não, em geral é espalhado mesmo, as pessoas respondem, tem um prazo para responder, mas respondem no seu próprio tempo. Tá? Mas existe aí um planejamento, como que vai devolver isso e tal. Antigamente isso era feito até por correio normal, né? Hoje em dia tem Google Forms, tem outras maneiras de fazer, você só manda o link para a pessoa e ela já responde, o próprio sistema lá já te dá uma avaliação estatística do que foi respondido. Uso de escalas, a escala nominal, então eu tenho que tipo de programa você mais usa e os nomes dos programas. Escala ordinal, então do mais pessoa de suporte da empresa é muito útil, moderado e inútil. Então tem uma sequência aí do pior para o melhor, por exemplo, do melhor para o pior. Intervalo, né, de 1 a 5, a nota da pessoa. Então os tipos de resposta, proporção, tantos por cento. Então isso aqui são os questionários, tá? Então tem vários tipos de perguntas diferentes que podem ser feitas, de tipos diferentes de estruturar essas perguntas. E o importante é lembrar que eu não vou estar do lado da pessoa quando ela estiver respondendo, então as perguntas têm que ser formuladas de maneira a facilitar esse processo. Brainstorming é uma técnica para a geração de novas ideias por um conjunto de pessoas. Então, em geral, é usado quando o sistema vai ser utilizado dentro da própria empresa, um sistema para ser usado dentro de uma própria equipe. Tá? Ou quando a equipe desenvolve algum tipo de um único sistema para ser vendido e tal, né? Para ser colocado, ser vendido licença daquilo, né? Então a equipe está sempre desenvolvendo basicamente o mesmo produto e o brainstorm, essas sessões de discussão servem para, sei lá, definir a evolução do sistema, novas funcionalidades e coisas assim, tá? Em geral é mais raro fazer quando eu vou desenvolver um sistema para um terceiro. O importante é você não cortar nenhuma ideia pela metade, né? Assim, não criticar a pessoa por uma ideia que inicialmente parece ser boba, tá? Realmente escutar e anotar todas as ideias, porque às vezes de uma ideia que parece ser boba surge um grande diferencial para o sistema, pode acontecer, tá? Então é importante não ser crítico em relação a que tipo de ideia vai ser gerada, anota tudo, para depois ser trabalhado individualmente cada uma das ideias, né? Vantagem, é uma técnica fácil de aplicar, livre de críticas, técnica apropriada para discutir em um grupo de pessoas. Desvantagem, o facilitador pode não alcançar a meta definida no início se não souber selecionar e organizar as ideias de acordo com a sua relevância. Então, depende um pouco das pessoas. Se as pessoas são meio tímidas e não muito participativas, pode acontecer da sessão de brainstorming não levar a nada. Agora, se as pessoas estão abertas a discutir, apresentar as ideias sem medo de ser criticado e tal, e tem esse perfil, né? Pode ser que saiam boas ideias. A prototipação é relativamente tranquila, aí é uma maneira de validar, de colher requisitos mostrando alguma coisa para o usuário, para o cliente, né? Então eu posso fazer um protótipo implementado mesmo em código, posso simular um protótipo em papel, em PowerPoint, uma coisa assim, para eu mostrar qual que é a minha visão de como que aquele sistema vai funcionar e que tipo de interação que vai estar disponível. Bom, tem uma série de vantagens, né, que permite que o usuário experimente o sistema, tenha uma ideia de como que ele vai se comportar, né, de qual vai ser a aparência dele e tal. Então, pode ser usado depois na hora de fazer testes, né? Você já tinha alguma coisa ali elaborando os testes a partir de um protótipo. E obriga, na verdade, tanto o pessoal da análise de requisitos como quem vai desenvolver e o próprio cliente a estudar mais os detalhes
desses requisitos e como o sistema vai ser. Então fica um pouco mais concreto, né, aquilo que era muito abstrato antes na cabeça do cliente, principalmente. Em geral, o protótipo é para ser descartado, né? Então você faz um protótipo só com esse objetivo de colher os requisitos e refinar os requisitos. Mas existem as abordagens evolutivas, onde eu vou desenvolvendo protótipos que, na verdade, vai evoluindo para ser a versão final. Isso tem que ser feito com cuidado, mas também é possível. Existem algumas desvantagens, né, que é custo, né, o tempo. O protótipo ele não é a versão, não deveria ser, em algumas situações, a versão final, né, virar a versão final, a não ser que esteja numa estratégia evolutiva. Mas muitas vezes não era uma estratégia evolutiva, mas o desenvolvedor e o cliente se acostumam com aquilo e acaba ficando para sempre, né? Então tem que ser feito com cuidado. O workshop de requisito é uma reunião um pouco mais ampla, né, com equipe técnica e representantes do cliente para discutir requisitos e coletar requisitos. Dependendo do tipo de sistema, se é um sistema maior que envolve muitos subsistemas ou muitos stakeholders diferentes, talvez seja interessante fazer um esquema um pouco maior no esquema de workshop. Por último, aqui a observação direta é quando você vai lá e observa como que o cliente ou o usuário, né, trabalha. Então, se ele já tem um sistema que já está funcionando e você vai substituir, é interessante ver como que ele usa o sistema. Pode ser até manual, né? Então ele faz as coisas em papel, em cadernetas e tal, e é isso que você vai substituir. É importante ver qual é a dinâmica atual desse uso. Tá? Então isso é chamado de observação direta ou etnografia. Tá? É uma técnica desenvolvida nas ciências sociais de observação, mas que é útil no trabalho de levantamento de requisitos. Casos de uso, vocês vão ver mais, né, em disciplinas aí de modelagem e tal. É uma maneira de documentar requisitos e pensar em como o sistema vai ser utilizado. Então, o caso de uso é isso mesmo que o nome diz, é um exemplo da utilização do sistema de uma determinada função. Tá? E eu tenho associado ao nome do caso de uso, que está aí nesse desenho, eu tenho uma documentação que realmente diz o cenário de utilização, qual é a sequência de ações que ocorrem entre o usuário e o sistema para algo acontecer. Tá? Role-playing é quando eu tenho situações onde cada atores diferentes, por exemplo, usuário, cliente, ou algumas pessoas da equipe de desenvolvimento, elas representam papéis ali do que o software vai fazer, como uma forma de entender qual a interação entre as várias partes, o que cada parte tem que fazer e tal. Como se fosse um teatrinho, né? Storyboard é um pouco mais complicado de fazer, porque exige você ter uma noção de desenho e tal. Serve para exemplificar situações e sequências de ações, como o sistema vai reagir e funcionar. Diria que é menos utilizado ainda, assim, daria muito trabalho de fazer. Algumas boas práticas gerais sobre esse processo de levantamento de requisitos. Entender o problema antes de identificar e registrar os requisitos. Identifique e registre de forma clara e explícita, evitando ambiguidades. Registre a origem de cada requisito, bem como a sua justificativa. Então, quem que solicitou aquilo e por quê. Formalize a validação dos requisitos. Então, quando você está coletando os requisitos com a pessoa, você fala, tá, o que você espera que o sistema faça em relação a isso, né? Que você vai considerar adequado. Tá? Formalize a validação dos requisitos. Considere que se um requisito pudesse ser mal interpretado, ele será mal interpretado. Inclui exemplos visuais, né, de como que aquilo vai funcionar. Colocar em ordem de prioridade. Preparar para se ocorrer alguma mudança. Então, assim, principalmente nas metodologias ágeis, né, você desenvolve aquilo que o usuário pediu, o cliente pediu, e sempre com a antecipação aí de que aquilo pode mudar, né? Enfatiza a importância dos requisitos, tanto para o usuário como para a equipe do projeto. Bom, algumas coisas que a gente tem que refletir, né? Profissionais de TI têm dificuldade em escrever e ser compreendidos por pessoas que não têm embasamento técnico. Esse é um problema, realmente. Então, colocar as coisas no papel de uma forma que uma pessoa não técnica entenda
é sempre um desafio para quem trabalha na área de TI. Bom, os envolvidos em um projeto nem sempre sabem distinguir desejos versus necessidade, então é nossa obrigação separar isso. Isso aqui é realmente necessário, né, vital para o negócio funcionar, ou é um desejo, se tiver, é legal. Então, mas se não tiver também não é tão sério assim. Então, isso é importante você ir diferenciando. Então, tomar cuidado com a omissão ou subentendimento de informações que parecem ser, né, ou são realmente óbvias. Tá? Então, o cliente pode achar que aquilo é óbvio, não te passar essa informação, mas para o sistema aquilo é relevante. Esperar que os envolvidos compartilhem do nosso cérebro, confiança e cautela. A importância de compreensão da estrutura e da cultura organizacional. E requisitos nem sempre são óbvios, mudam com frequência, podem vir de várias fontes e devem ser claros e explícitos. Ok? Então, assim, em linhas gerais, é isso que eu queria falar para vocês sobre essas técnicas de levantamento de requisitos. Não tem nada aí que seja assim de outro mundo, né? São técnicas simples. E o grande diferencial é a habilidade da gente ouvir, compreender e entender um pouco do domínio de aplicação daquele sistema para facilitar essa troca de informação. Tá? E sempre tentar validar imediatamente o que você capturou para ver se é aquilo mesmo que o cliente quer. Tá certo? Então era isso por hoje. Falou, até mais. Tchau, tchau.